espelho da redação do Enem foi divulgado há alguns dias e eu tenho certeza que você já conferiu, reconferiu e conferiu ainda de novo quais foram os seus erros e os seus acertos na última edição desse vestibular que é o maior do país. Vamos ver então uma aluna que tirou nota 1000 e analisar como ela conseguiu chegar a esse resultado? A gente vai começar lendo a redação da Isabela Gadelha, lá do Pará. Ela diz assim: Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, indivíduos com diversas patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Primariamente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, TAB, ilustrado pela protagonista Hugh, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença mental de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que, quando possuem o papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Paralelamente, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fito de amenizar o problema. Assim, o corpo social será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. A gente vai começar analisando a introdução dessa redação escrita pela Isabela. Essa introdução apresenta uma organização bem interessante, porque ela tem aqui, logo no começo, a contextualização do tema, feita por meio de um repertório sociocultural que tem muito a ver com o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, porque fala da Nise da Silveira. E esse repertório é legitimado e produtivo e pertinente ao tema, na medida em que a aluna, além de trazer uma personagem histórica, ela também explica quem foi essa personagem, ou seja, desenvolve o repertório para que fique bem claro para o leitor qual é a relação da Anísia da Silveira com o tema, e depois relaciona esse repertório com o tema, dizendo que no contexto nacional atual, os indivíduos ainda sofrem com esses diversos estigmas criados, apesar da luta da Anísia da Silveira já algumas décadas atrás. Depois de trazer esse repertório, contextualizar o tema e apresentar a temática, trazendo também de uma maneira muito importante e interessante as palavras-chave que fazem parte do título do tema, porque ela já traz aqui patologias mentais, que está dentro dos sinônimos, né, de doenças mentais, e traz também a palavra estigmas. Então, apresenta o tema trazendo as palavras-chave, que é sempre importante para você se certificar de que você não vai tangenciar o tema proposto. Depois de fazer a contextualização e apresentar o tema, a aluna traz aqui uma projeção dos argumentos que ela pretende desenvolver para sustentar essa tese, né? A tese de que os indivíduos ainda sofrem com diversos estigmas criados. E os argumentos que ela vai usar são a existência de informações, inexistência de informações corretas sobre o assunto
e a carência da representatividade desse grupo nas mídias. Apresentar uma prévia, né, um spoiler, digamos assim, dos argumentos que vão ser desenvolvidos no desenvolvimento já na introdução é uma ótima estratégia para você organizar bem o seu texto, porque assim você constrói aqui um esqueleto bastante sólido que vai servir de bússola, vai servir de mapa ou de guia para você na hora de desenvolver os seus argumentos. Então, sempre que você conseguir organizar a sua introdução dessa maneira, com contextualização do tema, apresentação do tema, com a tese, já com as palavras-chave e projeção dos argumentos que serão desenvolvidos para sustentar essa tese, uma ótima dica, né? Porque você com certeza vai ter uma introdução bem organizada que depois vai te ajudar muito a desenvolver o seu texto. E a Isabela, então, aqui fez uma introdução muito interessante, muito bem construída, que com certeza facilitou com que ela desenvolvesse bem o texto no decorrer dos restantes dos parágrafos, né? No primeiro parágrafo de argumentação, a Isabela apresentou aqui um tópico frasal que diz o seguinte: a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Novamente, ela mostrou então que ela conhece muito bem a estrutura do texto dissertativo argumentativo, porque o tópico frasal dela claramente está relacionado ao primeiro argumento que ela apresenta aqui na introdução, a falta de informações corretas sobre o assunto. E aí ela relaciona isso com a ignorância que cria preconceitos contra os portadores dessas doenças. Então ela já trouxe o tópico frasal que mostra que esse parágrafo inteiro vai desenvolver essa informação que foi apresentada aqui na introdução. Para desenvolver esse tópico frasal e essa ideia, ela começa apresentando um repertório sociocultural, que é o pintor Vincent van Gogh, que foi alvo de agressões físicas e psicológicas. Então ela apresenta o repertório, mostra quem foi esse personagem histórico e mostra como ele se relaciona com o tema, dizendo que ele foi alvo de agressões por sofrer de transtornos neurológicos. Então, claramente, ele está relacionado à temática. Então, esse repertório ele já é pertinente, porque se trata de um personagem histórico real, e também está relacionado ao tema por conta desse desenvolvimento aqui que traz as palavras-chave. Depois, esse repertório vai ser relacionado com a discussão dela, ou seja, vai ter um uso produtivo no texto, quando ela diz que o ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro. E aí ela vai trazer o desenvolvimento dela, né, o desenvolvimento de uma ideia autoral, que é a seguinte: apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Isso faz com que esse parágrafo não seja unicamente expositivo, porque a exposição de um repertório e a relação desse repertório com o problema que ocorre na sociedade faz com que o parágrafo seja expositivo. Então, para você ir além e ter um parágrafo que tem uma argumentação, você precisa desenvolver as suas ideias, mesmo que essas ideias sejam atraídas, digamos assim, por um repertório que não é seu. Mas é interessante e necessário que ele atraia essa argumentação. E essa argumentação está aqui marcada em preto. Depois ela continua. Esse processo, ou seja, a propagação de informações incorretas sobre o tema, fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Aqui a Isabela cometeu uma pequena falha argumentativa porque ela fala a respeito de integrantes, mas ela não diz que integrantes são esses, né? Teria sido interessante que ela dissesse integrantes desse grupo, por exemplo, para mostrar que ela está falando do grupo de pessoas que têm alguma patologia mental. Mas essa é uma falha argumentativa pequena dentro de um texto que tem um projeto claramente bem construído e muito bem planejado. Depois, ela insere aqui a conclusão desse parágrafo, ou seja, o fechamento das ideias. Ela discutiu ideias, trouxe um repertório e, no fim, ela vai chegar a uma conclusão a partir daquilo que ela discutiu. É sempre muito importante que essa conclusão do final dos parágrafos esteja intimamente relacionada com aquilo que você discutiu, porque a conclusão ela não pode aparecer do nada, né? Ela precisa surgir naturalmente a partir de ideias que já foram debatidas. E a conclusão a qual ela chega é: a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo, ou seja, uma conclusão que está muito relacionada àquilo que ela discutiu. Já no segundo parágrafo de argumentação, ela traz novamente um tópico frasal que relaciona essa ideia e esse parágrafo como um todo à projeção das ideias que foi feita aqui na introdução, que ela traz aqui carência de representatividade desse grupo nas mídias, e o tópico frasal fala de carência de representatividade nos veículos midiáticos. A repetição aqui não é um problema, porque
os termos estão repetidos, mas eles apareceram no primeiro parágrafo e depois apareceram só no terceiro, então eles não estão próximos, o que não gera uma penalização para a grade do Enem, se for a única ocorrência, né, como é o caso. Então, ela apresenta aqui o tópico frasal, e novamente ela vai seguir a mesma estrutura. Ela traz aqui um repertório sociocultural, depois ela traz a relação desse repertório com o tema e depois o desenvolvimento com a conclusão no final. Essa é uma estrutura bem segura para nós desenvolvermos os nossos parágrafos de argumentação, porque é uma estrutura completa e bastante lógica, né? A gente tem a apresentação do tema do parágrafo, depois um repertório relacionado com o tema, o desenvolvimento dele, a relação desse repertório com a nossa argumentação e depois o desenvolvimento das nossas próprias ideias e, no final, a conclusão a qual a gente chega a partir disso tudo que foi apresentado. Então, é uma estrutura bem segura, que é recomendada, porque deixa os parágrafos muito bem organizados, inclusive mais inteligíveis para quem está lendo. Então, o repertório que ela traz dessa vez é a série televisiva Euforia. Depois ela explica esse repertório, já mostrando como o repertório está relacionado com o tema. E ele está relacionado com o tema, pois traz um personagem que tem algum transtorno mental, né, alguma doença psicológica, que é essa protagonista aqui, que tem TAB. Depois ela traz aqui a relação da série com o tema da redação e com o argumento dela, dizendo que essa série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Mas a análise que ela faz a partir desse repertório é a de que no Brasil isso ainda não acontece como deveria. Porque ela diz assim: ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, pois quando eles possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. E a conclusão disso é que esse processo, ou seja, o da pouca representatividade, agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta a sua autoestima, pois elas não se sentem representadas. Aqui é um pequeno problema de ortografia com a palavra estereótipos e de concordância que se repetiu aqui em relação à palavra pessoas, né? Pois pessoas, elas representadas. Então, alguns desvios ortográficos aqui e gramaticais que acabaram passando, né? Mas isso não levou à penalização da Isabela na competência 1, porque foram pouco numerosas, né? Já em relação aqui à proposta de intervenção, depois ela ter discutido esses dois argumentos, ela faz duas propostas de intervenção completas, né? Lembrando que não é necessário que você faça duas propostas, uma só, se tiver completa, já vai garantir para você a redação, a nota máxima na competência 5 e talvez uma redação nota máxima. Mas aqui ela preferiu, talvez, optar pela segurança de fazer duas propostas, caso você tenha tempo sobrando na prova, que é bem difícil, e linhas sobrando na redação. Claro que você pode, sim, optar por se resguardar um pouco e fazer duas propostas. A primeira proposta dela é a seguinte: faça imprescindível que a mídia, que é o agente, instrumento de ampla abrangência, é que ela detalha, ela explica quem é esse agente, então isso aqui é o detalhamento do agente. A ação informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras, ou seja, são duas ações diferentes, né, separadas aqui pelo E. Opa. Logo em seguida, o modo meio, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, ou seja, é um modo meio que mostra como essa ação vai ser colocada em prática na realidade, meio disso e sair da teoria e ir para a realidade. E esse modo meio também está detalhado, porque tem uma especificação aqui do lugar, né, nas redes sociais e debates televisivos. E o efeito positivo que essa ação vai ter na sociedade é formar cidadãos informados. Então, a gente já tem aqui uma proposta completa. E ela construiu ainda uma outra, que também tem o agente, também com o detalhamento explicativo do agente, né, o Estado principal promotor da harmonia social. A ação que esse agente deve realizar é promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. O modo meio, por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, também o detalhamento aqui do modo meio, né, porque dá uma informação a mais a respeito desses incentivos monetários, a que especificamente eles vão se destinar, né? Não são incentivos monetários que serão oferecidos para qualquer área, né? Mas sim especificamente para produzir obras sobre o tema. Então, também o detalhamento, com o fito de amenizar o problema, é o primeiro efeito, e ela ainda detalha o efeito, dizendo que, assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra os indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Isso aqui conta como detalhamento do efeito, porque é um desdobramento do primeiro efeito.
né? O defeito do efeito, como o Enem diz, né? Então a gente tem aqui duas propostas completas e muito bem construídas. Em relação a essas propostas de intervenção, além de elas estarem muito bem construídas, elas também estão relacionadas aos problemas que foram desenvolvidos pela Isabela lá no decorrer do texto. Isso é muito importante não para a competência 5, mas para a competência 3, porque a proposta de intervenção resolve o problema apresentado pelo seu texto. Então, se o seu texto apresenta que nós temos problemas relacionados à falta de informação e à carência de representatividade desses grupos nas mídias, é importante que ele, na proposta de intervenção, solucione pelo menos um desses problemas. No caso aqui, a Isabela, como ela fez duas propostas, ela solucionou os dois. Primeiro, ela colocou a mídia como um agente cuja função é informar a sociedade a respeito dessas doenças, resolvendo então o problema da informação, e depois ela colocou o Estado como agente responsável para promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, ou seja, ela está resolvendo os dois problemas que ela apresentou aqui na introdução. A partir disso, a gente percebe como o texto da Isabela tem uma estrutura excelente, porque além de ser um texto que tem uma estrutura muito clara, né, de contextualização do tema, apresentação da tese, projeção dos argumentos, e depois ainda parágrafos muito bem organizados quanto à estrutura, ainda tem uma introdução, uma proposta de intervenção, perdão, uma conclusão, que resolve todos os problemas que foram apresentados por ela no decorrer do texto de uma maneira muito coerente, porque os efeitos, se nós analisarmos os efeitos que ela colocou aqui na proposta de intervenção, os dois efeitos resolvem os problemas que foram apresentados no decorrer dos parágrafos argumentativos. Então, realmente, um texto muito bem construído. Em relação à coesão do texto, né, competência 4, que é a única sobre a qual a gente ainda não falou, eu marquei aqui alguns dos conectivos que ela usa no decorrer do texto, para você perceber como esses conectivos são recorrentes e variados. Ela utiliza isso, pois, primariamente, sob essa ótica, o ocorrido com o artista para retomar aqui as agressões físicas e psicológicas que ele sofreu também é um elemento de coesão, visto que esse processo para retomar o fato de as informações incorretas serem propagadas sobre indivíduos com patologias mentais também é um operador de coesão. Nesse sentido, a série para retomar euforia, depois, contudo, muitas vezes conectivos também muito bem utilizados que, de fato, apresentam uma relação correta entre aquelas duas ideias. E mais importante, né, não mais importante, mas tão importante quanto, são os conectivos que estão aqui no início dos dois parágrafos finais. Lembrando que o Enem, para que você tenha nota máxima na competência 4, exige que você utilize ao menos dois operadores argumentativos interparágrafos. Né? O que é isso? São aqueles conectivos que ficam no começo dos parágrafos e que estabelecem uma relação entre o parágrafo anterior como um todo e o parágrafo que está começando como um todo. Então, por exemplo, aqui no primeiro parágrafo, a Isabela apresentou um problema relacionado ao estigma que as doenças mentais carregam na sociedade brasileira. Um problema. Como no segundo parágrafo de argumentação ela vai apresentar um outro problema, essa é uma informação que se soma à informação anterior. E essa ideia está expressa pelo conectivo ademais. Então, é um conectivo que estabelece uma relação entre dois parágrafos como um todo, entre duas ideias gerais. Diferentemente dos conectivos intraparágrafos, ou seja, que estão dentro dos parágrafos, que estabelecem relação entre ideias, como, por exemplo, nesse sentido, contudo. A mesma coisa acontece aqui com o portanto, porque o portanto é um conectivo que mostra que esse parágrafo final aqui estabelece uma relação de conclusão com todos os parágrafos anteriores. Então, esses são os conectivos interparágrafos, né, os operadores argumentativos, que o Enem exige que existam pelo menos dois para que você consiga ter nota máxima. E a Isabela colocou aqui exatamente dois, né? Eles geralmente são colocados nos dois parágrafos finais, antes da conclusão e do segundo parágrafo argumentativo. Então, como a Isabela apresentou não apenas um, mas três repertórios socioculturais legitimados relacionados ao tema e com uso produtivo, ela com certeza teve nota máxima na competência 2, ela apresentou Anis da Silveira, apresentou o Pintor Van Gogh e apresentou também a série Euforia, ou seja, três repertórios muito bem usados. Ela também apresentou uma argumentação muito coerente, sem falhas argumentativas, exceto uma pequena falha aqui, quando ela não explicou integrantes de quê, mas essa é uma falha muito pequena, que pode sim passar sem penalização pela prova do Enem.
Também trouxe vários conectivos diversificados espalhados por todo o texto e 2 operadores argumentativos, além de não ter apresentado nenhuma falha, fora essa que eu apontei aqui no comentário de número 5. E em relação à competência 5, ela também apresentou 2 propostas de intervenção completas, né? Uma só já seria suficiente para 200 e ela apresentou 2. Então, a Isabela teve nota 1000, muito merecida essa nota, parabéns para ela. Espero que essa análise tenha te ajudado a entender como tirar uma nota 1000 no Enem. Não é tão difícil quanto parece, que você também consegue, desde que se organize um pouquinho mais e saiba como respeitar e como atender a todas as competências desse vestibular tão importante que é o maior do país. Um abraço.